Olá, bem-vindos a mais um episódio do Food Connection aqui no Sabor e Arte, a única mesa redonda da televisão mundial onde o assunto é a mesa. Aqui a gente discute os temas mais relevantes da gastronomia do Brasil e do mundo. Roma foi eleito o principal destino gastronômico do mundo em 2022. Isso te afeta? Você viaja para comer? Um dos festivais gastronômicos mais importantes do mundo completou 20 anos em março último. Qual é o destino, o futuro desses festivais? Será que eles vão continuar sendo templos da gastronomia? Também vamos conversar sobre os melhores vinhos latino-americanos que estão começando a mudar de estilo, deixando de ser aquela coisa potente do novo mundo para ter mais elegância. E para a nossa conversa de hoje, realizada como sempre no lindo cenário do restaurante Fasano aqui de São Paulo, eu tenho aqui ao meu lado minha indispensável companheira de mesa, chefe Bel Coelho, do Cuiá Café. Sempre um prazer. E como convidado especial de hoje, o jornalista, apresentador, diretor de TV, multi-instrumentista, Zeca Camargo. Obrigado, Josimar. Que bom estar aqui com o Abel também. Bem-vindo, bem-vindo. Obrigado mesmo. Muito feliz de ter você aqui. Uma delícia. Bom, como eu citei agora há pouco, esse ano Roma foi eleita a cidade mais gastronômica, o principal destino gastronômico do mundo. Isso segundo o prêmio da Traveler's Choice. Isso, por exemplo, para vocês faz alguma diferença? Na hora de viajar, vocês viajam também para comer e vão procurar saber onde é que a comida está sendo a principal atração? Bom, eu vou responder mais rápido, porque é óbvio. Você começou a falar de viagem. Exato. Não, obviamente que sim. Acho que a primeira coisa que eu pauto todas as minhas viagens, se não tiver comida boa, eu não sei se vou. Uhum. Então, tem que ter comida, tem restaurante bom e mercado bom, assim, para mim é fundamental. Mas vamos deixar o especialista. Mercado, mas ela falou de mercado, que também tem. E da Itália, nossa, cada um. A Bel é uma profissional, então é meio óbvio que você não pode negligenciar esse lado, né? Sim. E você, Zeca, não é um profissional da comida, mas adora comer? Adoro comer, acho que é uma parte importantíssima da viagem. Ter lá, eu viajo, às vezes, com a reserva pronta do almoço e do jantar. E, curiosamente, não é Roma exatamente, mas a última viagem que eu fiz para a Itália, eu fui para Florença e eu fiz uma maluquice, eu reservava 2 almoços para poder experimentar o máximo ali. Roma, é engraçado que parece para mim uma surpresa, assim. Sempre comi bem em Roma, mas sempre de surpresa. Eu nunca me programei, nunca foi uma coisa, vou para Roma para comer. Então, é uma boa notícia. E sempre comi bem, mas nunca foi um destino ali de falar, bom, ali eu vou arrasar. Mas isso demonstra que é uma cidade gastronômica. Se você vai de sopetão e consegue comer bem, em qualquer lugar. Porque mesmo Paris, às vezes, a gente você não consegue comer bem se não for no lugar certo. Parar em qualquer lugar não é... Eu acho que aqui, Roma, você come bem em qualquer lugar. Mas, óbvio, com uma dica, você poderia comer bem melhor. Sim. As minhas descobertas romanas foram muito por acaso. Intuição, uma hora eu dou uma olhada num guia, num aplicativo que eu confio de gastronomia e vamos lá. Mas nunca foi... esse prêmio, não sei, essa indicação, não sei se é exatamente do gourmet ou de um paladar geral, assim. Esse é um prêmio baseado nas indicações do TripAdvisor, ou seja, não é de gourmets, não é de especialistas. É comida, turistas. Comida, turistas mesmo. E eu lembro da última vez que eu estive em Roma, foi em 2015. Eu fui num lugar chamado Il Vascello, que era no Trastevere, inclusive, do outro lado ali. E eu cito uma experiência gastronômica absurda, super simples, é um lugar que tem uma varanda, só funciona no verão. Itália, né? Pra que trabalhar de setembro a maio, né? Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Só nós gostamos de fazer. E era uma coisa, eu comi um macarrão com vongole lá. E novamente, é curioso que a cozinha italiana é de poucas surpresas, assim, né? Arroubos e tudo. Então, o básico é muito bom. E eu lembro dessa experiência, um lugar muito simples, indicado muito provavelmente por um
Eu gosto muito daquele eater.com. Sim. E eles têm um guia muito despretensioso, que acho que são 38 lugares para você comer bem né? Então, assim. Depende da cidade. Eu acho que eu peguei esse no Il Vascello, que é a nave. E, obviamente, sabe quando é brasileiro, a mulher foi simpaticíssima e fez uma coisa... Duas coisas necessárias, a polenta de lá e o macarrão com vongole. Ou seja, não tem segredo nenhum, mas era uma maravilha. Você sabe que tem cidades que são cidades gastronômicas, assim, meio que naturalmente, eu acho. Sim. Você vai para Lisboa, você come bem em qualquer E lugar. você tá em Lisboa. E é barato, né? É. Agora, como disse a Abel, a França, Paris, uma vez eu fiz até um programa em Paris, um programa de televisão, e aí tinha um quadro que eu fiz assim, vou fazer o seguinte, eu vou sair andando na rua, as câmeras vão atrás e eu vou entrar em qualquer lugar, um atrás do outro, experimentando e comentando. Sim. A gente foi no Quartier Latam, que é uma região super turística. Sim. E foi, como eu estava prevendo, foi um desastre. Quer dizer, a matéria ficou ótima. Porque eu entrava, em cada lugar que eu entrava, era tudo ruim. Aí eu falava assim, não, vamos comer aqui, típico da França, crepe, então vamos comer crepe. Uma crepe horrorosa. Eu perguntava para a mulher assim, mas onde você aprendeu a fazer? Ela falou, aqui, eu sou romena, e aprendi, cheguei aqui outro dia. Aí entrar num lugar, então vamos comer croissant, que é a coisa mais típica. Horrível. Mas não é qualquer E aí eu perguntava, mas quem é que faz croissant? Eu falei, não sei, a gente compra congelado. E assim por diante. Quer dizer, essas cidades muito turísticas viram armadilhas também. Elas têm uns, E ao mesmo tempo, se você paralelos, eu ao mesmo acho. tempo, se você tiver Boa definição, Bel. ao mesmo tempo, se você turístico tiver um guia, quer dizer, indicações, em Paris você vai comer o melhor do mundo. Sim. Mas se você não souber exatamente onde comer, você sai na rua, você é assaltado. E também em Paris tem uma etiqueta, né? De como você tem que agir para ser bem tratado, quase. Como você tem que... Né? Não fale nunca inglês, quer dizer... Tente falar um mal francês. Pelo menos manda um bonjour, aí depois você... Você não conhece aquela piada? Tem alguns cafés que tem isso, não é uma piada. Tem um cartaz que é assim, um café, 4 euros. Bonjour, um café, 3,50. Bonjour, madame. É um café? 2,50. Bonjour, s'il vous plaît, madame. Um café, 2 euros, não sei o quê. Então, eles são cordiais, é melhor você ser. E o turista geralmente é bruto às vezes, né? Ele tá lá e tal. Mas essa ideia do mundo paralelo, de cidades paralelas, gastronomicamente, é totalmente verdade. Sim. Mas você precisa de uma porta de entrada. Sim. E claro que os guias são super úteis. Em Paris, minha Bíblia é o Fooding, claro, né? Sim, sim. Abrir as portas. Mas tem que ter as pessoas que te... São Paulo é uma cidade bruta, né? Sim, então, isso que eu ia falar. São Paulo a gente pode também parar em restaurantes muito turísticos. Sim, sim. Ou em restaurantes maravilhosos e muito, às vezes, típicos, né? De uma nacionalidade. Amigos estrangeiros que vêm, eu convenço ele muitas vezes, de vir, porque tu não quer ir para o Rio de Janeiro. Óbvio que é o cartão postal, quando muito Salvador. Claro. São Paulo é tough, é difícil. E aí você tem que falar, bom, e se eu levar para você comer umas coisas diferentes? Aí tudo melhora. Sim. E em Paris a mesma coisa. E Paris... Olha, Nova York também. Nova York, super. Se você sabe onde ir comer, você vai comer maravilhosamente bem. Se você anda na rua e entra em qualquer lugar, se você comer na rua é melhor, você come melhor do que se você entrar em qualquer lugar, que pode ser bonitinho, alinhado, que o cara gastou milhões. O restaurante médio Nova York é muito ruim. É ruim. Porque é a comida média americana que é muito ruim. Então, e caro também. Então, ao mesmo tempo, a cidade pode ser maravilhosa. Pra gente, sobretudo. Isso é outra coisa. Os guias, às vezes, te levam, se você não é um que você confia, para um lugar que é simplesmente caro. E que é fancy, né? Que é metido. E que te leva ao lugar e tem uma fama, mas não tem a comida real. Quando eu cito o Fooding e o Eater, sobretudo, são as coisas. É muito pé no chão ali, né? Você só cozinha direito, não sei o que. Você vai ver. Em Paris, então, é um lugar de 6 meses. Era uma coisa louca ali. Meu melhor amigo chefe de Paris é um italiano, ironicamente, o Simone Tondo, que era de um restaurante chamado Roosevelt, não sei se você lembra, era no 20, e ganhou um dia como do Fooding, falou, é o melhor de Paris. Tinha 8 mesas, literalmente, numa biboca, o 20 não é lugar, não era, hoje em dia até meio ranché ali, né? Sim. Mas não era, em 2012 não era.
E era uma loucura, porque era gostoso, era pé no chão, era ele e o inglês, os Mais dois barato, ficaram né? barato, você não gastava 30 euros para comer como um rei ali, agora tá mais caro. E o Simone hoje em dia virou uma figura da gastronomia lá. Mas o boca a boca ainda é fundamental, melhor do que qualquer guia, isso eu acho. Eu conheci o Barratan, por exemplo, que é do Eu ia falar do Barratan agora. Eu também conheci assim, um amigo me indicou. É Montmartre, né, se não me engano. Hã? O Barratan não... É no Vingtième. Ah, o Barratan. É. Sim. Tinha um casal que a cozinheira é argentina. E a cozinha é do É tamanho um dos dessa. melhores bistrôs de Não, mas Paris e a isso cozinheira é todas, né? argentina. Não, mas o Barratan, ele tem uma cozinha literalmente Sim. do tamanho dessa mesa. Você lembra da cozinha? Lembro. É inacreditável como é que ela consegue. Não, e a cozinha é a comida francesa e a chefe é argentina. Mas essas funções são maravilhosas. O próprio Simone, ele faz uma italiana francesa Mas, muito boa. Zeca, fala das suas dicas, assim. Porque, digamos que você chega numa cidade, Sim. numa cidade e tá sem guia. O que faz você entrar num lugar? Na verdade, Eu acho interessante a gente... fugir do lugar muito arrumadinho. Turístico. Ah, Quer dizer, sim. o turístico, eu brinco assim, na coluna, eu e o Josimar, a gente é colega de coluna de turismo na Folha, a gente é turista, né? Então, Claro. a pessoa fala, aí eu evito lugar turista, eu falei, então você não sai de casa, porque você sai de casa, você é turista. Pra ir, né, pra Cabo Jordão, você é turista. Bom, então, claro que a gente evita o cartão postal, sobretudo numa cidade que você quer explorar. Mas evitar o muito arrumadinho. Sim. E tentar ir para o simples. E no simples, inevitavelmente, ainda que seja num francês rasgado, ou num tailandês, sei lá o quê, ou num inglês simpático, fica amigo dos seus restaurantes, porque elas vão te abrir as portas para os outros restaurantes. Sim. Eu brinco, E em vão Paris... te sugerir os melhores pratos. E vão te melhores pratos. Às vezes o chefe não é tão acessível, porque ele está na cozinha Claro, e você não claro. fala. Eu falo, fica amigo do sommelier. E não é para pedir o vinho mais caro. Eu falo, que vinho você acha que eu tenho que tomar? Sim. E o cara que é um bom sommelier e é uma molecada em Sim, Paris, bom, sim. aqui no Brasil a gente tem um monte também, gerações novíssimas de sommelier. Mas em Paris você fala, mas qual que eu tomo? Eu quero um Vin Nature, você quer uma coisa assim? Ah, peraí. Aí ele te abre um que muitas vezes não é mais caro. Tem sommelier malandro. Claro, né? claro, Óbvio, claro. em qualquer lugar. Mas não é mais hoje em dia, não. Hoje em dia não acontece tem essa mais. paixão, né? Tem a paixão. E aí, cara, eu tenho essa história. Eu tenho um amigo, que é o Davi Benichou, que ele era o sommelier do Vivan. Vivan eram ali também no 20. Em 2012 a gente ia direto no Vivan. Fiquei amigo do Davi e o Davi hoje é meu guia. Ele já passou por 30 mil restaurantes, já morou no Canadá. Quando eu fui para Bélgica, na época do atentado, não sei se você lembra, eu estava lá no atentado da Bélgica, eu fui visitar o Davi, que estava abrindo um restaurante lá, acabei fazendo reportagem. Então, você fica no meio dessas pessoas que são do circuito, eu como turista, vocês são pessoas da gastronomia, eu como turista, fica amigo dessas pessoas. Não é difícil fazer amizade em viagem, né? E aí, excelente dica. exatamente. Você abre um grande universo de lugares, muitas vezes off the road, né? Fora do guia, fora do aplicativo, e fala, eu conheço uma menina que tal. Te levam umas roubadas também, mas 85% é coisa Tem boa. uma outra dica que é a seguinte: se você não tem tempo de ficar amigo de ninguém na cidade, você vai ficar poucos dias. Eu tive há poucas semanas em Madrid, eu apliquei esse truque que eu sempre aplico. Não, que é o seguinte: você chega no hotel, eu queria um dia, o único dia que eu tinha livre, assim, eu queria comer caios à madrilenha. Eu tinha ido no Diverso, do Davi Munhoz, enfim, comer aquela comida, comendo degustação, mas eu queria também comer, antes de ir embora de Madrid, comer dobradinha de Madrid, caios na madrilenha. Aí eu cheguei no hotel e falei assim, onde é que tem a melhor comida típica aqui por perto, que eu quero ir a pé? Tá? Aí o concierge do hotel te fala os 3 ou 4 lugares mais importantes, famosos. Aí eu falei, ok, agora onde você vai comer caios à madrilenha, quando você quer ir, com o seu salário, com o seu dinheiro, com o tempo do almoço que você tem, que é rápido. Claro. Aí o cara te dá 3 lugares, fala, tem esse boteco aqui, tem esse bodegon aqui. Invariavelmente é bom. Aí você acerta. É bom, aí é bom, é despretensioso, é simples, é barato, quer dizer, não é a experiência e esticando, mas você está numa cidade, você não pode viver só de grandes experiências. Não. Faz parte de viver a vida esticando da cidade, um pouco essa sua dica, pergunta ao concierge também, que obviamente ele vai te dar, às vezes, o óbvio.
e além do que onde você come, você fala, mas você tem um amigo que é chefe? Você tem um amigo que trabalha com restaurante? Cara, porque eles gostam de indicar o do amigo. E o do amigo é sempre mais verdadeiro. Uma vez estava no conservatório, lá em Amsterdã, que super, é um hotel incrível, 20 estrelas na frente ali dos museus, e era um conservatório musical e tal. E também era perto do Natal, tudo lotado. E ele falou, tem esses 3, mas enfim, são muito caros. Eu falei, mas você tem quase ninguém que é um chefe, uma coisa mais pretensiosa. Ele mandou para um em Amsterdã, que chama Sinnen. Acho que meu holandês é muito bom. Acho que chama Sentidos. Eu fui lá, aí eu fui por causa de trabalho 4 vezes para Amsterdã em 6 meses. Eu falei, nossa, eu vou nesse restaurante mais do que eu vou no Ritz, tá uma coisa louca. Olha. E era maravilhoso e era uma dica do amigo. E porque o boca a boca funciona isso. Se me perguntarem em São Paulo, claro que a gente tem um viés, que nós somos pessoas né, que mexem com isso. Mas, primeiríssimo, eu vou falar das pessoas que são amigas. Claro. Óbvio, né? E amiga, mas não só porque é amiga, porque além... café. Não, com café a gente fala, mas além de ser amiga, tem uma cozinha fascinante. Meu pai tinha uma dica que eu acho, enfim, meio básica, que é restaurante cheio. Né? Sem dúvida. Restaurante cheio. E olhar para as comidas, né? Você vê os pratos. Antes de entrar, você fica ali meio... E, aliás, voltando para Roma e na Itália inteira, vale seu pai é incrível, vale a dica do restaurante cheio. Total. Essa viagem de Florença também, outra experiência absurda, assim, você vê um abarrotado e, sobretudo, de italianos, né? Você já procura ver o local, né? O som local. Onde está comendo? Não é uma dica implacável, mas é uma boa dica. Você está perdido, né? Enfim, vamos no que está cheio. É ótimo, excelente. Bom, nós vamos encerrar esse bloco. Espero que a gente tenha ajudado, né? Você, telespectadora... Não, a se livra, porque a gente está voltando a viajar, né? As viagens estão voltando, a gente está podendo sair de novo do Brasil. Não está barato, mas... Não está barato, não dá para ficar um mês ali. Sobretudo passagem, tá caro. Então a gente precisa saber truques para aproveitar as cidades onde realmente sempre se tem algum lugar bom para comer. É questão de ter... de conversar. Dos macetes. Dos macetes. Bom, então a gente vai fazer um rápido intervalo, depois a gente volta para falar de Madrid, na verdade, do evento Madrid Fusion, que esse ano completou 20 anos de existência. Fica aí que a gente volta já. São Paulo vai ganhar mais um hotel no centro, o Hotel Bar Brahma. Ele vai ocupar o lugar do Marabá e promete ter chopp de boas-vindas e transporte gratuito até pontos turísticos de São Paulo e outras casas do grupo Fábrica de Bares. A sorveteria espanhola Rocambolesque, do chefe confeiteiro Jorge Roca, de um dos restaurantes mais premiados do mundo, abre a primeira loja nos Estados Unidos, em Houston. Os seus famosos picolés em forma de nariz ou de Darth Vader serão oferecidos ao lado de sanduíches de sorvete e sabores e coberturas inusitados, como algodão doce sobre sorvete de cenoura com tangerina e damasco. 50% da equipe americana do Rocambolesque é pilotada por pessoas com síndrome de Down ou autismo. A intenção é, em pouco tempo, chegar a 100%. O Brasil deve lançar seu primeiro peixe de água doce enlatado. Neste mercado dominado por atum e sardinha, a aposta está no matrinchã, um peixe típico da Amazônia. O anúncio foi feito pela Embrapa, que conduz estudos sobre a produção desse peixe. Segundo os pesquisadores, o matrinchã é vantajoso, pois cresce rapidamente, tem carne apreciada pelos consumidores e forma indicada para conserva. A Brasil Brown, um dos principais eventos da indústria cervejeira da América Latina, realiza sua próxima edição a partir de amanhã aqui em São Paulo. Serão mais de 100 marcas trazendo novidades do setor, como produtos e serviços, além de uma programação para os cervejeiros, como o 17º Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia Cervejeira. O Festival Espanhol Madrid Fusion, um dos eventos gastronômicos mais importantes e mais influentes do mundo, comemorou 20 anos em março desse ano. E teve uma edição de gala, foi o recorde de público, mais de 17 mil pessoas, o recorde de inscritos nas palestras, mais de 1.000, aliás, até o recorde de jornalistas, mais de 1.000 jornalistas do mundo inteiro, inclusive eu, estiveram lá. Isso foi uma espécie de revival, né, dos festivais gastronômicos que já foram tão importantes, né, para a gastronomia mundial nos últimos 20 anos. O Madrid Fusion foi um dos que mais revelou
talentos, inclusive do Novo Mundo, da Ásia, aos olhos da Europa e da América do Norte. Mas nos últimos anos, com a pandemia, deixaram de ocorrer. E, para falar a verdade, nos últimos anos também começaram a haver tantos cansados, né? congressos desses que muita gente já estava prevendo. Uma Bienal de Arte, você não aguenta tanto assim, vamos dar uma enxugada. Será Mas que vai continuar a ter relevância que teve no passado isso? Eu não sei dizer, mas assim, para mim foi muito importante. Eu fui no Le Meilleur de la Gastronomia, que hoje é o Gastronômica. Que é em San Sebastián. Fui em 2004 e mudou minha vida, assim, mudou. Foi quando eu conheci os espanhóis, essa cozinha de vanguarda. Você foi como convidada? Eu fui como convidada, mas assim, eu não... Como palestrante ou para assistir? Não, eu fui como... Fui Pra para assistir, depois fui como palestrante. Anos depois. Mas 2004 eu ainda era... Enfim, ainda estava aprendendo. Depois trabalhei lá na Europa, justamente por isso, por conhecer vários chefes e foi um divisor de águas para mim. Óbvio que depois vai mudando, né? Você já não é mais tanta novidade conhecer aqueles chefes, aquelas técnicas, mas eu acho fundamental para a manutenção, né, do curso das coisas. A questão é que eu, modestamente, em 1995, fiz um evento no Brasil. Memorável, aliás. Memorável, obrigado. Pioneiro. O primeiro foi em 95, depois existiu ainda por 7 anos, era o Boa Mesa. E naquela época era um deserto, assim, a gastronomia eram restaurantes, as pessoas não tinham muita conexão e tal. Então aquele congresso, que era um congresso, um salão de produtos e tal, era uma coisa assim, as pessoas vinham com uma vontade, com uma sede de conhecimento e tal. E isso depois se espalhou pelo mundo, não por causa do Boa Mesa, obviamente, em outros lugares começou a pipocar e viraram realmente mecas, assim, romarias de cozinheiros e amantes da cozinha que iam buscar, né? Só que agora existe muitos, todos os países têm e a minha dúvida é assim, para quem vai em todos, virou uma coisa repetitiva. Sim. Né? Você já foi, Zeca? Para quem está no país... Só no Brasil, eu nunca fui numa fora do Brasil. Esses eventos todos gastronômicos. Aqui no Brasil tem o da Prazeres da Mesa, o Mesa Tendência, que é super bacana. Sim, tem também. alguns aqui no Rio de Janeiro, tem também aquele que o Globo faz, enfim. E eu vou sempre com... Eu acho que... eu vou com o olho muito aberto, e o paladar também, é claro. Então, acho que eles... talvez essa gastura, assim, tem tantos, assim, você tem que tentar evitar esse enuir, assim, mais uma tal. Porque sempre vai ter alguém talentoso ali, entende? Sempre vai ter alguém... assim, lembra de você em 2004? Vai ter um garoto, vai ter uma menina participando de uma agora que está lá assim, como se fosse o primeiro dela ou dele, né? Não, e o dele, o primeiro, eu participei como estagiária do Lohan na palestra dele. Depois de alguns anos, eu participei como palestrante. Sim. Então, assim, tem uma história importante. Óbvio que hoje eu posso ficar um pouco de saco cheio, mas eu fiz participei de uma Madrifusion no México, que também foi memorável para mim. Tá lá enfim... San Miguel de Allende, uma cidade maravilhosa. Então, eu acho que marca. Eu acho que marca. E é importante para a manutenção da gastronomia e essa continuidade. E para garimpar talentos. Eu acho que sempre vai ter o olheiro, que é o bom chefe, o bom jornalista, o bom gourmet, que vai lá e fala assim, aquela menina está meio quieta ali, deixa eu ver o que ela está fazendo. E você vai experimentar uma coisa dos deuses, que ela é um talento em criação ali. Sim. Então, como espaço ali... Eu fiz o paralelo das bienais de arte e não é diferente também, né? E feiras de arte. O próprio Brasil, São Paulo, já acabou de ter uma, outra, e que teve um piloto de uma nova, que é o Arte Sampa, que teve antes. Será que eu aguento? Mas eu tenho a paciência, porque à vontade, né? Eu acho que o frequentador disso aqui vai sempre com... É importante você... continuar a ter vontade de ir. Entusiasmo. Senão é melhor não ir, vai no outro. E tem o off-Broadway, né? Que é sempre importante, que daí todo mundo sai, aí... Tem enfim, o After Hours. Não, mas às vezes no próprio local. Essas de arte que eu tô falando, se eu descobrir pelo menos meia dúzia de artistas que no circuito normal das galerias, eu talvez não chamasse tanta atenção ali, né? Então, acho que depende muito do visitante, né? Até do profissional que vai lá,
com esse entusiasmo, com esse tesão. Vamos falar português, né? O Madrid Fusion teve a importância de revelar para o mundo uma série de talentos regionais que as pessoas não conheciam. Então, virou assim um palco. Então, Gaston Acúrio, Alex Atala, Seiji Yamamoto. Imagina. Quer dizer, chefes assim, de fora do circuito da Virgílio, Europa. E que o Virgílio Martínez, que de repente esses congressos ajudaram a projetar. Né? Bom, eu quase que devolvo para vocês. Para o Brasil é importante participar dessas coisas? Sem dúvida. Como revelação. Inclusive, a gente precisava, fica a dica, de mais incentivo, talvez do Ministério do Turismo. Ou Cultura. Cultura também, né, se for pensar. Para a gente levar uma turma de chefes ou de pesquisadores, porque não é só de chefe, a gente pode falar de produtos nativos, sim, enfim, ou às vezes até saberes mais antigos e ancestrais, por que não? Eu acho que sempre vai ser válido e importante porque além de tudo, o público final, às vezes, não consegue consumir nesses grandes restaurantes muito caros e tal. Sem dúvida. E é uma oportunidade de contato com esses caras. Principalmente estudante de gastronomia, que não vai vir conseguir comer no Dom, no Fasano, ou, sei lá, no Andoni, sabe? E ele aí, tem uma provinha daquilo. Ele consegue assistir, ver o que inspirou aquele chefe a fazer aquele prato. E eu acho muito importante. Tem o network. Como chama aquele? Me ajuda, vocês são mais do aquele teve na Ípica algumas versões. Como é que chama aquele? SP... O Taste? Prato? Taste of São Paulo. Taste of São Paulo. Taste of São Paulo. E eu vi exatamente isso. Era uma programação muito aberta, um espaço aberto. Não me parecia nada exclusivo, era super acessível. Eu participei de lá também, na época eu estava lançando o meu livro lá de culinária indiana. E aí eu vi gente que está indo lá para fazer exatamente o que você falou, Bel, para provar coisas de restaurantes que talvez no dia a dia deles eles não teriam acesso, possibilidade. Ou ainda tem, né? Para muita gente a gastronomia não é para mim, é para todo mundo. A gente sabe muito bem que é para todo mundo. Mas a feira é o filtro perfeito para, bom, se eu já comi aqui nesse potinho de plástico aqui, eu acho que o próximo passo é experimentar o restaurante, né? Esse é um upgrade. E a pessoa podia fazer um menu degustação no Taste of São Paulo, de comer, sei lá, eu participei, um prato do clandestino, um da Casa do Porco, um da Mara Salles. Você também conhece um pouco de cada chefe, é uma oportunidade também. Aí também tem a troca entre chefes e jornalistas. Ali, né, que é importante, e jornalistas, muito importante. Não, esses congressos vão além desse formato só de degustação, né? Porque tem palestras, né? Tem debates, sim. Esse ano no Brasil vai ter mesa tendências novamente, que é no segundo semestre. Sim. E então vamos esperar que volte a ter essa efervescência. Que teve um gap também, não teve nos últimos 2 anos? Teve. Presencial? Não, teve um gap. Teve um gap, justamente. E o ano passado teve uma pequena versão no Memorial da América Latina. Sim. Tem uma versão bem reduzida, com alguns produtores ali mostrando. Foi gostoso. Uma versão bem menor, mas eu assim, gostei. foi acolhedor, foi gostoso. Mas eu queria falar de só especificamente, que eu acho importante, que é o Congresso dos Cozinheiros, que acontece em Lisboa. E eu estou fazendo uma curadoria, vou falar, não porque eu estou fazendo uma curadoria, mas eu falei com o fundador há um tempo de dar mais visibilidade para a cultura alimentar africana e afrodescendente, que a gente não vê. E no Brasil é uma loucura não ter isso. Também já Portugal também, né? Portugal, idem. E aí eles vão fazer um braço específico que chama Conexão Africana em outubro, e com chefes de cozinha ou afrodescendentes ou africanos, e achei importante, já que a gente está falando dos congressos, sobre essa conexão, sobre esse assunto, para dar visibilidade justamente. Lembrei disso agora e achei importante a gente comentar. E o Brasil está nessa, imagina. Sim, eu estou levando vários chefes, a gente já está fazendo várias lives, Zooms e conversas com pessoas, com cozinheiros e cozinheiras, e não só pesquisadores também, pretos, para falar sobre esse assunto. Novamente, como a gente falou, para quem nunca teve essa experiência, que janela maravilhosa para esses chefes que são afrodescendentes e que têm uma linguagem muito específica. Que janela maravilhosa que é participar do evento como esse, né? Bom, então
A agenda já está começando a encher para esse ano. Ainda bem, ainda bem. Já provamos a importância da... Já vou me organizar aqui. Bom, a gente vai agora fazer um breve intervalo, que no próximo bloco a gente vai falar sobre vinhos da América Latina. Fica aí que a gente volta já. Quando a gente fala de vinhos latino-americanos, especialmente os tintos, mas até os brancos também, a gente já imagina aqueles vinhos muito potentes, com muito álcool, muita madeira, dentro do estilo que se convencionou chamar de vinhos do Novo Mundo. Olha, na América Latina isso está começando a mudar. Eu pude constatar isso pessoalmente durante o evento aqui em São Paulo de lançamento da edição 2022 do Guia Descorchados. O Guia Descorchados é um guia que é dirigido pelo crítico de vinhos, jornalista Patrício Tapia. É um jornalista chileno que há anos vem se dedicando a esse trabalho de recolher vinhos da América Latina, classificá-los e publicá-los nesse Guia Descorchados, que hoje em dia também é lançado numa edição brasileira em português. A gente queria conversar hoje um pouquinho sobre esse novo estilo, né, dos vinhos latino-americanos. A gente tem até o depoimento do próprio Patrício Tapia, que conta um pouco sobre esse trabalho dele e essa nova vertente que está acontecendo sobre os vinhos. Vamos ouvir o Patrício Tapia, depois a gente vai conversar a respeito. Lo nuevo de esta edición, bueno, siempre es el descubrimiento de nuevas bodegas, de nuevas vinícolas. Nosotros vemos siempre este trabajo como un trabajo periodístico, como un gran reportaje anual que nosotros hacemos al vino sudamericano, como una gran fotografía en panorámica de lo que sucede en la escena enológica vitícola de Sudamérica. Entonces la novedad siempre es que nosotros, como jornalistas, como periodistas, nos alimentamos de noticias. Entonces estamos buscando siempre o nuevas bodegas o nuevas zonas, nuevos valles, nuevas regiones o también nuevas tendencias, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ahora en la feria tenemos algunas de esos descubrimientos, tenemos algunas de esas nuevas bodegas, tenemos también seminarios, palestras de cosas que nosotros creemos que están pasando en el mundo del vino. Así que, como te digo, un reportaje tiene que tener algo de noticia y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. La participación de Brasil ha ido creciendo con el tiempo en Descorchados. Nosotros comenzamos probando solamente espumantes porque creíamos y aún creemos que el espumante como estilo es la gran fuerza de Brasil, ¿no? Creemos que Brasil es un líder en Sudamérica en la producción de espumante. Pero poco a poco también hemos querido incluir vinos tintos y blancos tranquilos para mostrar una panorámica más amplia de lo que sucede en el vino brasilero. Entonces, actualmente, después de 7 años, 8 años, estamos mostrando todo lo que podemos del vino brasilero y en todas las regiones. Nosotros catamos alrededor de entre 4.500 y 5.000 vinos. Esa es más o menos nuestra capacidad. Y tenemos que repartirla en 4 y ahora 5 países. Este año incluimos Perú. La logística es muy simple. Yo tengo un equipo pequeño de gente que me acompaña. Yo cato todos esos 4.500, 5.000 vinos. Catamos primero, conversamos con el productor en una primera etapa, conversamos con el productor porque nos interesa enriquecer la nota de cata. No nos interesa solamente decir este vino huele a o sabe a durazno, manzanas, peras, sino que también nos interesa saber de dónde viene, cómo se hizo, y para eso es muy importante esta interview con el productor. En una segunda etapa, nosotros catamos todos los vinos de nuevo, pero a ciegas. Y ahí ponemos puntajes y hacemos nuestros rankings y cosas. Todo eso, cubrir Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, nos toma más o menos de julio a diciembre. Bom, é um trabalho gigantesco, né? Os caras experimentam 5.000 vinhos. Nossa Senhora. Modesto, todo ano. Modesto, modesto. Em 2 rodadas para poder chegar a esse trabalho que é muito útil, viu? Porque os vinhos latino-americanos eles estão evoluindo tanto
e a gente não percebe muito, né? Não, o registro para mim até hoje, com raras exceções, é de que esse vinho forte, meio corset, como eles falam lá, né? Aquela coisa ali, veio porrada, assim, que você experimenta para cair forte, assim. Mas, sim, eu não sou um sommelier, né, nem nada, nem um grande conhecedor, eu sempre brinco, eu entendo de vinho igual eu entendo de futebol, eu sei que é jogo ruim, né? Um jogão, assim, então, mas mesmo assim, a gente gosta de experimentar e ver, e com boas notícias, assim, de que tem uma mudança ali, que eu acho que parte, como a gente viu, parte dos produtores também, né? Agora, você sabe que é uma coisa triste, assim, do mundo, do nosso mundo colonizado, né? Assim, esses vinhos, chamados vinhos do Novo Mundo, começaram a ganhar notoriedade no mundo por causa de um crítico americano chamado Robert Parker, Claro. que tinha Wine Advocate, e ele gostava desse estilo dos vinhos da Califórnia, dos vinhos do Novo Mundo. Então a gente estava acostumado, enfim, os bebedores de vinho do mundo, tinha aquele padrão francês, que era de um vinho mais elegante, mais delicado. E na Califórnia, muito sol, ao contrário de Bordeaux, da Borgonha, a Califórnia... fruta, né? Então os vinhos eram mais frutados, mais doces, mais açucarados, e com isso mais alcoólicos, mais potentes. Usavam barricas novas americanas, novas barricas usadas. Bom, resultado, criou-se esse novo estilo. Que podia ser assim uma coisa, mas esse é o vinho da Califórnia. Mas pasteurizou todo dentro. Não, mas por quê? Porque os Estados Unidos é o maior mercado de vinhos do mundo. Sim. Então é a força da grana. O Robert Parker falava nos Estados Unidos, esse vinho do Vale do Napa, bem encorpado, bem amadeirado e bem alcoólico é bom. Os americanos começavam a comprar esse vinho. Aí os franceses começaram, até eles, a fazer vinhos mais do Novo Mundo para atender... Para ser mais comercial, Para atender ao mercado americano. Sim, aí a América Latina, no meio do tiroteio, começou também a pegar carona aí. A pegar carona aí. Então é muito interessante que esteja um pouco, na verdade, voltando para trás. Claro. Agora, vamos pensar agora em qualidade, não só no mercado. E na história daquela vinícola, daquela família. Porque, agora falando do meu ponto de vista, é muito melhor que a gente tenha diversidade. Porque para harmonizar com comida, enfim, esses vinhos muito porrada, assim, é difícil. É só com carne. Tem que ser uma comida mais forte. E mesmo assim, tem vinho que ele mata. Se for uma coisa delicada, com pouca carne, ou a carne não tá como o papel principal daquele prato, tá como um tempero, o vinho pode matar o prato. Então, pra gente... Eu sempre tive dificuldade com vinhos latino-americanos desses muito Carmenere, para mim era difícil. Eu tenho dificuldade até hoje. Então, quando você conhece esses vinhos mais especiais, quer dizer, não estou querendo dizer que os outros não eram, mas para mim, para o meu paladar e, sobretudo, para a harmonização, eu acho muito difícil, porque só sobrava o vinho e aí fica o vinho o tempo todo e você não consegue. É quase uma refeição, né? Não, e aí são vinhos de degustação, né? Olha, durante a feira do lançamento do Descorteados, eu passei por ali com o Christian Burgos, que é ele é o publisher da revista Adega, que é uma revista brasileira de vinhos, e também é o editor da edição brasileira do Guia Descorteados. A gente deu um passeio por ali, ele me mostrou várias das novidades que estão chegando e que expressam muito esse novo caráter do vinho latino-americano. Vamos ver um depoimento dele citando, já que a gente está aprendendo a apreciar esse novo vinho norte-americano, ele vai citar alguns dos vinhos que tem, inclusive, no mercado brasileiro e que a gente pode experimentar para conhecer essa nova realidade. Boa. Vamos ver. Quando a gente teve um evento, a gente teve a oportunidade de degustar juntos 3 vinhos que eu gosto muito, mais pelo que eles representam. Um vinho é o Otrônia 4.5 Chardonnay 2018. Otrônia tem um mérito incrível, é uma vinícola mais ao sul, provavelmente a mais ao sul do mundo, no paralelo 45. É um vinho maravilhoso, um Chardonnay com uma tipicidade incrível, com um frescor maravilhoso, com uma qualidade e complexidade fenomenal e que pode evoluir por muitos e muitos anos. E daí, indo para o outro extremo, eu fui para um Cabernet Sauvignon, um típico que a gente pensa do Chile,
né? São os Cabernet Sauvignons super opulento e tudo mais. É um vinho Connoisseur, Bloco 18, recurso. E o que tem de tão especial? Eles fizeram um grande Cabernet Sauvignon com menos do que 14 graus de álcool, 13,3% de álcool. E o vinho não perdeu nada. As características mais lindas do Cabernet Sauvignon do Chile estão ali. E o vinho está delicioso hoje e vai estar delicioso por mais uma década. E por fim, uma vinícola que nem está no Brasil, que a gente conheceu no Descorchados faz 2 anos, né? Uma vinícola do Uruguai, que chama Bodega Oceânica José Inácio. Bom, é linda a visita na vinícola, né? Tem obras de arte, esculturas espalhadas por todo o terreno da vinícola, e eles estão fazendo a uva que foi descoberta branca de maior destaque para o Uruguai, que é o Alvarinho, né? É engraçado de ver que existem algumas características climáticas do Uruguai próximo ao oceano com a Galícia, na Espanha, onde são feitos os grandes alvarinhos do mundo, e as pessoas estão conseguindo encontrar isso e exercitar essa leitura de similaridade de terroir e fazer alvarinhos que são muito complexos, minerais, salinos, frescos e com grande capacidade de evolução. Os vinhos sul-americanos, a princípio, buscavam alta concentração, grande quantidade de álcool, vinhos opulentos, vinhos gulosos, como a gente costuma falar, e mudaram, estão caminhando rumo à elegância, rumo a vinhos mais esbeltos, como a gente fala, vinhos mais verticais, que são vinhos próprios para a gastronomia. São grandes companheiros da comida e que algumas pessoas poderiam pensar que se perde longevidade, mas você ganha longevidade ancorado na acidez e não ancorado no álcool. Os vinhos franceses sempre trilharam esse caminho e tiveram grande sucesso no mundo e na mesa por causa disso. E isso chegou para a América do Sul. Mas é sempre interessante, né? Quando se desapega da inspiração inicial e começa a usar mesmo, né? Para outros terroirs e outras propostas mesmo de vinho, né? Não, a gente não precisa uniformizar o vinho em lugar nenhum do mundo. O vinho de Bordeaux não tem que ser tudo igual. Pode ter um que é mais intenso, pode ter um que é mais antiquado de estilo, pode ter... Então, a América Latina tem que fazer só o vinho que o gosto dos americanos, querem. Quer dizer, não, aconteceu isso um pouco, só fazendo um paralelo rápido, com o cacau no Brasil, em que também o cacau de inspiração e tal era o belga ou o francês, até entenderem que fazer um cacau tropical brasileiro, ali do terroir, né, do sul da Bahia, fazia muito sentido e começaram a ganhar prêmio. Então, eu acho que tem que entender o terroir, o clima, o povo, óbvio que também o consumidor. Mas, às vezes, a gente encontra outros tipos de consumidor e até o mesmo consumidor querendo algo diverso. Mas acho, como a gente viu até nesse seu passeio aí, o que a gente, nas outras reportagens também, depende dos produtores, né? São essa iniciativa, eles que têm que perder o receio, será que vão encontrar o mercado para isso tudo? E eu acho bacana que mais e mais produtores estão investindo nisso, como você mesmo viu lá no passeio. Ousadia, né? Ousadia, de novo. E não é fácil, porque, óbvio, essas pessoas precisam sobreviver. Ganhar dinheiro. Já sabe que tem um mercado certo, mas experimentando aqui, começando pequeno, ganhando credibilidade e ganhando, sobretudo, em paladar, eu acho que vai rolar. É o novo mundo da América Latina ganhando maturidade, eu acho. Virando o novo mundo. Virando a América Latina. O novo mundo. E não, enfim, É isso mesmo. Senão a gente fica assim, um espelho do mercado consumidor, não sei de onde, né? Sim. E a gente, obviamente, tem um mercado potencial aqui muito grande e original. E frequentemente colonizado. Isso que cada vez mais em vários ramos da atividade criativa e artística a gente está conseguindo se descolonizar Precisa passar pela semana de 22 em todos os setores. Tão celebrado esse ano, é verdade. Boa, Bel. Bom, nós vamos seguir em frente agora, chegando no último segmento do nosso programa, que a gente chama de saideira. Vamos para a saideira, ótimo. A saideira é quando a gente pega uma notícia da imprensa ou da mídia que seja ou interessante, ou bizarra, ou absurda,
E a gente faz um pequeno comentário final, assim, para desanuviar aqui a seriedade da conversa que a gente tem o tempo todo. Foi super sério, né? Muito sério, muito sério, muito sério. Bom, a nossa saideira de hoje conta a história de um produtor físico de Los Angeles que virou febre no TikTok com uma dieta bem particular. Ele come bifes, tutanos, testículo, rins, fígados e até cérebro, tudo cru. O cara é super musculoso, tal, ele já está sendo chamado de Wolverine do TikTok e coisas assim. E a explicação dele é de que ele se alimenta diariamente com 4.500 calorias, sendo que 90% delas vem de carnes cruas. Não é de alimentos crus, é carnes cruas, pedaços de animais crus. Ele pega o cérebro de vitelo, por exemplo, põe um pouquinho de sal, come e acha que está gostando e está se alimentando. We're gonna make a milkshake with animal organs in it. So we have here some liver, testicles, brain. Ugh. Jesus, I'm about to hate my life. I mean, I'm not gonna lie, it's not good, but it's not bad. Vocês encarariam uma dieta dessa? Não, fácil. Uma fácil. Claro que não. Imagina. Não, fora que está na contramão do que a gente realmente tudo, precisa consumir. E assim, 4.500, a gente precisa consumir menos, todo mundo precisa comer menos. Menos carne, usar a carne com mais racionalidade. Aí você fica ostentando a carne desse jeito, eu acho muito ruim. Fora a coisa meio do sagrado masculino, me parece, assim, sabe? O cara Essa tudo... ostentação, então, eu fortão, tenho muita musculoso, preguiça. E a gente muita preguiça. prega a diversidade, vamos comer de tudo, vamos misturar. Eu, no começo desse ano, eu fiz uma dieta por um tempo limitado, tal. Muita gente já passou por isso, tenho certeza, de proteína. Então você só come basicamente carne, um ovinho aqui, sim, vamos já fazer fiz carne. também, Já fez. E que é insuportável depois da segunda, terceira semana. Você não aguenta, né? O corpo está pedindo outras coisas e tudo. E veja lá, a gente tenta variar, e a gente cozinha, não sei o que e tal. Um steak você sabe aqui. que- Tudo cru. Não, e essa dieta tem uma outra estupidez, que é o fato de comer tudo cru. Por que ele come 4.500 calorias se o corpo precisa de 2.000 calorias por dia? Inacreditável. Quer dizer, na verdade, ele ingere 4.500 calorias, mas o corpo dele só aproveita menos da metade disso. Isso porque eu li um livro de um primatólogo americano chamado Richard Wrangham, que chama-se Pegando Fogo, em português, eu acho, eu li em inglês, é Catching Fire, que ele fala da importância do fogo na criação da civilização humana. Então, eu ia falar sobre isso. Se você cozinha o alimento... Nosso cérebro cresceu depois que a gente passou. Porque a gente cozinha os alimentos. Quer dizer, se a gente for uma vaca ou um macaco, a gente passa o dia inteiro mastigando, e mesmo assim não consegue desenvolver o crescimento do cérebro, porque coisa crua não é suficiente para dar as calorias que a gente precisa. Olha, aproveitando isso, Então, talvez o a preparador palavra- físico não tenha o cérebro tão desenvolvido. Não, tô brincando, não resisti à piada, né? Claro. Vai ver justamente por isso que ele consome, porque ele não tá... Exato. Não, Mas você é um- precisa de muita caloria para digestão quando você come coisa crua. Pois é, Por isso, inclusive, eu tinha muita dificuldade com aquela dieta, inclusive de vegetais. Não é só... Alguns vegetais você tem muita dificuldade de digerir se eles estiverem crus. Não, Alguns são, inclusive, tóxicos, né? Vários. Assim, a gente desenvolveu essa sabedoria ao longo de muitos, milhares de Um anos. milhão de anos. Então, Eu milhão de anos acho a gente começou a cozinhar coisas. Eu fico Começou meio a usar o chocada. fogo. E o mais louco é isso, o cara já deve estar, sei lá, com milhões de seguidores. E assim, gente... Mas isso tá Não, deixando escapar. a musculatura crescendo e o cérebro atrofiando. Sim, eu tô vendo, mas na verdade o objetivo dele está sendo cumprido, porque não ele faz isso Meu pela medo, saúde, nem pela meu medo é estética. ter uma mutação aí Não. e começar uma nova espécie. Lembra que ele faz isso só para ganhar seguidor, e isso eu aposto que ele tá fazendo. Ele tá ganhando muito seguidor. A gente tá falando do universo TikTok. Sim, Ele sim. não tá ali preocupado com saúde, nem com paladar, muito menos com paladar, nada. Tá lá para ganhar seguidor. Ele tá bombando. isso. Olha, uma salada crua é boa, um carpaccio cru é bom, Tem tartar maravilhoso. mas a humanidade aprendeu a cozinhar não foi à toa. Claro. Bom,
criou cérebros que fazem muita bobagem, entendeu? Mas, de qualquer maneira, também a arte, as coisas boas, o amor, tudo isso foi desenvolvido por um cérebro que pôde crescer por causa dos alimentos Sim. cozidos. Sim. E não só um tipo de alimento cozido, não só carne. Todos né? eles. Claro. Todos eles claro. cozidos. A gente gastou menos caloria em digerir e mais em Pra ter desenvolver o ideia e cérebro. desenvolver, né? exatamente. Bom, Então a notícia da nossa saideira hoje foi para explicar que tem certas coisas e certas ideias que não dá para engolir. Não vale seguir. eu não vejo Não vai como ser. tendência, não vejo como tendência de jeito nenhum. Bom, com isso a gente fica com a edição de hoje do Food Connection, nosso encontro semanal para discutir as questões mais relevantes da gastronomia do Brasil e do mundo. E mais uma vez, nessa edição de hoje, com a edição de conteúdo da Luísa Fecarota e a direção astuta do Iano Coimbra, a gente encerra a nossa edição agradecendo a participação sempre valiosa, poderosa da Bel Coelho e do meu velho Colega, amigo velho de amigo. mais de 30 anos, que eu conhecia como José Carlos Camargo, Faz tempo, hein? Faz tempo. porque na Folha de São Paulo, quando a gente se conheceu, Não tinha apelido. não podia assinar Zeca Camargo, então ele era José Olha, Carlos não sabia Camargo. disso. Tem várias matérias ali. O Zeca veio muito MTV, só veio com a MTV. Mas obrigado pelo convite. Zeca, foi incrível, adorei. Zeca. Foi ótimo. Contribuiu Obrigado muito pela pra gente. companhia também. Eu que agradeço. Legal, a gente fica por aqui então, obrigado e até a próxima semana com mais um Food Connection aqui no canal Sabor e Arte. Até mais.